Existe final de Copa do Brasil. Sem Corinthians e Vasco não tem Atlético e nem Flamengo. É isso que tem. Ah, mas o Flamengo. Aí o Flamengo vai no Brasileiro, vai botar o time misto contra o Fluminense, o seu maior rival. Olha que loucura isso. Então quer dizer que o brasileiro não vale nada para a CBF. E nem para o Edinaldo, que é o presidente da CBF. Para que vale o brasileiro, então? Sálvio. Ô Neto, não se pode mudar a regra do jogo no meio do campeonato. A regra do jogo foi mudada. E aí eu entendo que tanto o Corinthians quanto o Vasco tem que se unir, os dois têm que se unir e se fortalecer para tentar reverter isso. A Marília disse que é irreversível, mas é necessário reverter porque a regra do jogo foi mudada. O calendário de 2024 já se sabia desde o ano passado. Então, não muda a regra do jogo no meio do campeonato e ela foi mudada. Então, se você muda a regra antes do campeonato, mostra o quanto que esse país aqui, a gente não pode confiar em nada, né? Você não confia na justiça, não confia na lei, não confia nas regras, não confia naquilo que a CBF coloca também. A CBF coloca isso aí. Agora tem um detalhe, né? Isso tudo foi mudado por causa da televisão. Isso é verdade, gente. A gente sabe disso. Quantos jogos foram mudados em cima da hora? Agora, eles são poderosos para tudo isso? São poderosos para tudo isso. Essa é a grande verdade. Então, se o Augusto estiver com a gente fala sobre isso. Se não tiver, também não tem problema nenhum. Tá a Marília, tá o Leandro Quesada, tá o Sóvio, a gente tem muita coisa importante. Tem os gols de São Paulo, 2, Corinthians 1, em relação... 3-1? 3-1 pro São Paulo. Vamos lá, eu não vi quem fez o segundo gol. André Silva. Arboleda e André Silva. Ô Fagner, você tem que tomar uma multa, cara. O Corinthians só perdeu o jogo pro São Paulo. Não foi porque o São Paulo jogou muito, não. Corta lá, gente. Bota eu pra falar aqui. Pode cortar aí, pô. Corta, bota eu junto aí, pô. Bota junto aí o coisa aí, ó. Isso, bota desse jeito. Ó, se o Corinthians perdeu o jogo hoje e perdeu de 3-1, a culpa é sua, Fagner. Você foi o responsável, irresponsável de você nem ir na bola. Você foi no tornozelo do Carelli, tendo um cartão amarelo. Você é que fez o Corinthians perder o jogo hoje. A responsabilidade foi sua, não foi do árbitro, não foi de ninguém, não. Que, por sinal, parabéns ao São Paulo Futebol Clube, parabéns ao Lucas. Você, Fagner, fez o Corinthians perder o jogo hoje. Tá aí o primeiro gol, o gol de pênalti pra você. Pênalti, claro, Sálvio. Bem marcado. E ele tem razão quanto a isso do Fagner ter perdido o jogo pro Corinthians, porque ele vinha apresentando uns bons jogos nos últimos tempos aí, sem falta grave, sem tomar cartão, mas isso eu acho que foi em questão da pressão da torcida no treino de sábado aqui, que o pessoal tava pedindo pra ele quebrar o Luciano, né? E eu acho que ele pegou ar com esse tipo de coisa aí da torcida e fez isso logo no primeiro tempo. 0-0, o Corinthians jogando melhor, com uma condição melhor de ter ganho o jogo. Ainda assim, com a saída dele, o Corinthians entrou no segundo tempo muito melhor. Teve duas chances ali para empatar, talvez até virar, mas o André Ramalho também ali entrou numa pilha ali, besta do Luciano, que no meu entendimento o Luciano tinha que ter tomado o segundo amarelo, porque o jogo já estava parado, né? E o prejuízo ia ser menor. Se tem que pagar a multa o Fagner, o árbitro também, porque o Rafael Klein tem que marcar esse pênalti em campo. Não precisava tanto tempo do VAR, Neto. Pênalti claríssimo. Pra você, Quesado. Pênalti claríssimo e uma jogadaça do Caleri, deixou todo mundo falando sozinho, Ramalho, o Charles e o Fagner. Agora, você viu o contrato do Fagner até quando vai, né? Até 2050, Isso é um absurdo. Né? Eu tô exagerando aqui, né? É isso. 2050. Então, é isso. Aí você, uma hora, precisa escalar o jogador. Quando você escala um jogador que tá caminhando para ser um ex-jogador... E mais, o cara tá com o cartão amarelo, amarelo besta, que tomou já no meio de campo. Exato. Tomou um cartão amarelo besta. Aí tem um lance, o Corinthians bem no jogo. Não tava um jogo disputado, Marília Ruiz. Tava um jogo mais ou menos. Aí vai expulso, sai o pênalti, faz o gol, o Lucas Moura, toma conta, faz 2-0, 2-1... 3-1, não sei quem fez o terceiro gol. André Silva. André Silva faz o terceiro gol, o centroavante. O que você pensa em relação ao Fagner e o primeiro gol, Marília Ruiz? Fagner fez um jogo ruim, né? É uma temporada dele, começou até melhor quando estava indo o Antônio Oliveira, depois caiu.
O Mateuzinho começou mal, na minha opinião. Agora é o titular, pelo menos parece ser o titular do Ramon e do Ramonzinho. O jogo parecia... O Corinthians estava melhor até uns 22, 25 do primeiro tempo. Era um Corinthians melhor, que ficava mais com a bola, mas que agredia muito pouco, né? O Rafael tinha trabalhado pouquíssimo. A partir dali, o São Paulo começa a aparecer um pouquinho mais, tem a parada técnica. Na volta da parada técnica, é um jogo meio sem muita vontade, muito calor. Mas você não acha que o pênalti foi essencial para essa derrota e a expulsão? E aí a gente tem que ver, Neto, o que tem acontecido com o Corinthians, né? No pior momento do Corinthians na temporada é um Corinthians que um único lance derruba tudo. O Fagner tomou um cartão amarelo no meio do primeiro tempo e esse cartão faria certamente o Ramon fazer sua substituição. Ele tem feito isso, tirado os jogadores com cartão amarelo. E aí, por causa de minutos, isso não aconteceu. O pênalti foi claríssimo e foi mais um dos erros do Rafael Rodrigo. Tem que falar devagar, senão a língua trava. Rafael Rodrigo Klein. Porque é na cara dele e ele precisa da jossa do VAR para dar o pênalti. Em relação às expulsões, ele também precisa da jossa do VAR. Outras cotoveladas, o VAR não chamou. Ô, Neto, Fala, Quesada. Antes desse 1-0 do São Paulo, o Garro não fez uma boa partida. Hoje foi um jogo abaixo. Se a gente elogia o Garro e vai ver o jogo do Garro hoje... Mas antes da expulsão... teve a chance o Garro fazer o gol. Antes da expulsão, estava um jogo xoxo, meu irmão. É que teve essa jogada do Martínez que apareceu atrás de Verdade. você aí, que o Martínez fez uma jogada incrivelmente bacana e o Garro fez a leitura errada. Jogo assim, no detalhe, como você está dizendo, sem grandes oportunidades, não dá para desperdiçar uma chance como essa. Tá, mas a gente tem que ter o entendimento também em relação ao São Paulo, que saiu fora da Libertadores, saiu fora da Copa do Brasil, né? Aí de 12 jogos ou 13 jogos, só tinha vencido 2 jogos. Se eu não estiver errado, acho que de 14 jogos é o terceiro jogo que ganha. Uma pressão enorme, consegue ganhar um jogo de 3-1. O que isso é importante para o São Paulo, meu querido Leandro Quesada, para o Zubeldia também. Agora sobrou o Campeonato Brasileiro para almejar Foi o tal 47 pontos, se eu não estiver errado. Você sabe que no vestiário tava lá uma grande discussão, né? Agora é G4, rapaziada, vambora! Né? Vão comemorar na Paulista o G4. Eu tô brincando aqui, mas enfim, o São Paulo precisa voltar a disputar grandes competições no ano que vem, agora via Campeonato Brasileiro. Desculpa, Quesada, Claro. que por sinal, o Atlético Goianiense me parece que ganhou de 1-0 no Fluminense. O Fluminense também correndo grande risco de rebaixamento. Ontem, por exemplo, teve o jogo da equipe do Grêmio contra a equipe do Botafogo. A equipe do Botafogo. O gol do Basto está impedido para você? Impedido, tá bem Pouco, anulado. mas estava, né? Bem anulado. E quem foi bem foi o Reinaldo, lateral esquerdo. Que ele sai certinho na hora do cruzamento do Júnior Passos, que voltou a jogar, o Júnior Santos, melhor dizendo, voltou a jogar depois de uma lesão na tíbia. Tá aí, ó, Red Bull Bragantino 33, empatou com o Juventude. Hoje, de manhã, Juventude 33 também. Aí o Grêmio 32 com 27 jogos. Criciúma, 32 com 27 jogos. Atlético Paranaense, 31 com 25 jogos. O Atlético Paranaense fica esperto, hein? Vitória, 28 jogos com 27. Mas não vai cair, né? Não vai cair porque é da Bahia, né? Vai cair? Não vai cair, que é da Bahia, né? Ah, tá bom que vai cair. Corinthians, 28 com 28 jogos. Fluminense com um jogo a menos, 27 pontos com 27. Cuiabá, 23. Tava perdendo o Cuiabá. Eu não sei. Perdeu do Fortaleza. Perdeu o jogo do Fortaleza. 1-0. Fortaleza que foi para 55 pontos, se eu não estiver errado. Fortaleza 1-0, gol do Hércules. O Atlético Goianiense, gol do Janderson. Nosso corintiano Janderson. Grande diria? Janderson, ponta direita. Né? E um beijo pro Terto. Eu ia falar Terto, porque o Terto, seu Terto, é um jogador de velocidade. Um beijo pro seu Terto, que tá no céu. Botafogo 57, Palmeiras 56. Mas com os pênaltis que o Palmeiras tá, logo o Palmeiras vai ganhar o título. Porque o time pra ter pênalti, hein? O time pra ter pênalti igual o Palmeiras é uma coisa impressionante. É pênalti, o cara espirrou, é pênalti. Vai saber, né, Leila? Vai saber se fosse o Palmeiras que tivesse sofrido 2 pênaltis do jeito que foi contra o Atlético Mineiro lá no Brinco de Ouro. Será que o Abel ia falar alguma coisa na coletiva? O João Martins ia falar que tem um sistema para não deixar o Palmeiras ganhar? Nossa, que gozado, né? Vamos discutir isso aí também. O Fortaleza com 55 pontos foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians. São Paulo foi para 47, Flamengo 45. Ah, mas o Flamengo logo vai estar com 60, porque eles podem, né? Bahia 42, Cruzeiro 42, Internacional 42, que é o próximo adversário do Corinthians depois do jogo da Copa do Brasil. Atlético Mineiro
36, um pífio campeonato mineiro, pífio campeonato pro Atlético Mineiro, uma vergonha o Atlético Mineiro, uma vergonha o Atlético Mineiro. E aí veio o Vasco com 35 pontos e aí tá essa parada toda em relação... O Botafogo ontem, por exemplo, que empatou o jogo e quase ganha. O Botafogo é o candidato a ganhar o Brasileiro, para mim é o Botafogo. Hoje o Botafogo lidera. Agora, ontem a rodada foi pro Palmeiras, né? Porque a gente tava falando do jogo Palmeiras e Botafogo que vai acontecer na antepenúltima rodada, né, Tô? Eu comentei ontem na Rádio Band News isso, né? Se o Palmeiras... Rádio Band News, tudo Band pode News, acontecer em 20 minutos. Em 20 segundos pode mudar. 20 segundos, Eu tava imaginando o seguinte, se chega esse jogo Palmeiras e Botafogo com diferença de 2 pontos, era melhor, agora só tá 1, né? Tá, o Botafogo tem chance, Ana Marília. Depois a gente fala do Botafogo, só pra gente colocar o Palmeiras em relação a essa parada. Botafogo, pra você ter chance de ser campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro ou não? Pra você, Marília Ruiz, a maior jornalista desse país. Linda, maravilhosa. Obrigada, Neto. Eu acho que o Botafogo Casou com o palmeirense, é uma brincadeira, Marília. Sorte dele, né? Sorte dele, porque ele vai apanhar, né? Sorte Ele dele. que não mude, não. Os filhos dele puxaram a mãe. Porque, né, tem um negócio de DNA fortíssimo. Eu acho que o Botafogo tem mais chance no Campeonato Brasileiro do que na Libertadores. Eu acho que na Libertadores, apesar de ter feito um caminho muito difícil até aqui, mostrou fragilidades no mata-mata, que no Campeonato de Pontos Corridos esse ano não está mostrando. Salve, fala pra mim que a gente já vai pro jogo do São Paulo contra o Corinthians ali. Vamos lá, Salve. Ô Neto, eu acho que a Libertadores pode atrapalhar o Botafogo. O Botafogo, se saísse da Libertadores, com certeza teria muito mais chance. É o caso do Palmeiras. Palmeiras eliminado nas 2 Copas se fortaleceu demais. Ainda mais que os pênaltis... Você vai ter mais uns 10 pênaltis pro Palmeiras, vocês podem ter certeza disso. O quê? Aí se fosse o Corinthians, se fosse o Santos, se fosse o São Paulo, que tivesse 2 pênaltis. Meu Deus, onde estaria Abel Ferreira agora? Onde estaria João Martins? Onde estaria a Leila? Que, por sinal, Leila, você tá muito mal como presidenta. Vamos lá. Em relação ao lance que o árbitro tá vendo aí, em relação ao André Ramalho, qual a sua visão? A gente tem por Piro e Lolão os melhores... Então... O Ramalho agride... Pera aí, só um minuto só. Como que é aí? Não, vamos do que aconteceu, não vamos nisso aí não, Hernani. Vamos nos lances cruciais, não o que as pessoas interpretam para tentar. Não, vamos lá, do pênalti, foi correto, Sálvio? Pênalti bem marcado, o VAR perdeu muito tempo para olhar a posição de impedimento, que não tinha posição de impedimento. Esse pênalti tem que marcar em campo. E o árbitro é do lado do árbitro, do lado saudável, do lado bom, Deixa eu te do lado perguntar uma contrário, coisa. que é ruim para o árbitro. Olha só como o Calheri é bom de bola, irmão. Ele é bom de bola só no São Paulo. Ele sofre a primeira falta do André Ramalho. Não cai. Falta, não caiu. Fora da área. Ele sofre a falta do Charles. Não cai. E aí eu particularmente, é difícil eu não ver esse tipo de pênalti. E eu não vi essa jogada na hora que eu estava fazendo o jogo. Aí eu falei, mas como é que eles podem falar que está sendo pênalti? Mas que pênalti? E ainda eles fizeram uma coisa muito importante, o VAR. Eles mostraram a linha de impedimento. Se no início da jogada ele não estava impedimento, que aí foi legal. Porque eles mostravam que estava um lance normal. Por favor. Olha a imagem, é desnecessário mostrar essa linha do impedimento. Não, mas é desnecessário, mas eles mostraram o início da jogada. Pra ver se pra tinha. ver, eu achei que foi legal. Mas perder tempo, Neto. Tá bom. O que você tem que olhar é o seguinte, da televisão depende do diretor de TV para pegar a melhor câmera. Certo. O árbitro não tem isso. Olha lá, o árbitro tem que ter a lateralidade. Ele tinha que dar 2 passos ali para a esquerda, ele iria ver claro o GC para ver o lance, gente. Por favor, depois escreve o GC. Exato. Deixa limpo aí. Ó, Neto, tá vendo assim? Esse é o Agora posicionamento... dá para ver o pé, ó. Esse é o posicionamento. Esse é o posicionamento do árbitro. Isso. O árbitro posicionado ali, ele tem que olhar a jogada, olhar a bola. A bola está ali próximo para ele, que é na diagonal do árbitro. Desculpa, Salve. Dá para mostrar, dá para dar um slow motion aí na hora que o Fagner não vai na bola e vai no tornozelo do Calheri? Eu não sei se dá para mostrar ou não. Se não der, não tem problema nenhum. Ó, uma falta, 2 faltas. Ele é monstro, cara, ó. Dá uma olhada, a bola já vai, ó. Presta atenção na bola, Olha gente. onde tá o juiz, já. Não, ele perde a bola. Ó, ele perde a passada da bola, o Calheri. O Calheri, ó, a bola já tinha ido. Mas presta atenção, Neto. Isso que você não prestou atenção na jogada, né? Quando você estava fazendo a narração, que é uma exceção ao seu trabalho, note que o pênalti também só é dado porque o jogador brasileiro aprendeu uma coisa. Agora ele é versado na arte de ficar deitado. Porque o lance segue, o Corinthians Marília, fica com a bola. Visão, não, foi pênalti, claro. Eu tô falando que o juiz é culpadíssimo, mas você vê que os jogadores... Não.
Os outros jogadores também não Tudo perceberam, bem. assim como você. Normalmente tem uma rodinha, etc. e É tal. porque- Se o Caleri não fica caído... Pode ser, mas Não o dá. VAR viu bem, ó. Você olha o lance, presta atenção no lance. Desculpa, eu entrei na câmera. Não, é aí. pênalti claríssimo. Volta um pouquinho só. A hora que eu falar pra vocês parar, vocês param. Ele tenta driblar também o Fagner. E ele erra a passada. Passa com o pé por cima da bola. Isso, tipo Passa. futsal, ó. Olha lá. Ó, ele errou. Quando ele errou, ele voltou. Aí ele chuta a bola antes, ó. É. Pode ir, vai, ó. Chutou. Olha o Fagner. Chega atrás. Precisa o Fagner. Ele vai, pisa e amassa o tornozelo do Caleri. Já era expulsão direta pra mim, Sálvio. Não, amarelo, Neto, amarelo. Esse pisão do Fagner é para cartão amarelo. Mas com sim. intenção do jeito que ele fez? Ele já tinha cartão amarelo porque tinha bola, né? Sem a bola que seria cartão vermelho. O Fagner chega atrasado e dá aquele pisão. E eu quero destacar para Não, você, e com né? cartão amarelo ainda dentro da área. 0-0 o jogo. Que imbecil. Ô, Neto, muita gente diz que o Fagner é maldoso, certo? A gente ouve Sempre muito foi. isso. Sempre foi, né? Mas eu acho que é a ruindade, né? Ele chega atrasado, Ele né? chega atrasado, Neto, ó. analisa isso daí, analisa isso daí lá. Ó, eu vou analisar pra vocês. É. Ó, pô, você chega atrasado, você tem um cartão amarelo, se eu tô dentro da área. Pô, eu tenho que ficar malandro, cara. Eu não preciso. Ele pisa, ele continua pisando. A imagem Parece agora- o Ângelo. A Em imagem agora como é boa. Vai, pode falar. Olha a imagem pra você ver como é. Ah, Agora não. ampliaram pra gente, Lógico. olha lá. Olha a imagem da Band como é boa. Lógico. Essa é a imagem da Band, olha O lá. árbitro foi mal demais, né? Olha onde o árbitro tá, isso que eu tô te falando. Exatamente. Ô, Neto, ali você escuta o barulho. Onde Dá o uma árbitro olhada, tá. ó. Ele pisa na bola, ele dá o tapa na bola. Aí o cara vem e pisa no tornozelo do Caleri. Uma coisa impressionante a falta de profissionalismo desse jogador e que tava 0-0 o jogo. Teve influência pra vocês três esse lance em relação à vitória do São Paulo? Primeiro você, Quesada, Marília e Sálvio. Nunca é bom jogar com um a menos, mas no segundo tempo o Corinthians estava fazendo um jogo legal com o São Paulo, com chances dos dois lados. O Romero perdeu duas grandes oportunidades. O Garro bateu uma falta perigosa. É verdade que o São Paulo teve chance também de fazer o segundo gol. Foi com o Rato, né? Foi com o Rato. Agora, com dois a menos, aí fica complicado, né? O terceiro gol é o grande exemplo de que faltou gente ali na marcação, né? Tem jeito. Ficaram buracos. Né? Ô, Ricardinho, deixa eu só... Ô, Ricardinho, arma aí o primeiro cartão amarelo do Fagner. Que bobeira, que idiotice, né? Tá na mão, olha só onde ele toma o cartão, ó. Dá uma olhada, olha onde ele toma o cartão, cara. No campo do São Paulo. O Lucas vem por dentro, ele dá um pontapé no joelho do Lucas. Pra você, Sálvio, foi muito bem marcado esse cartão amarelo? Cartão amarelo bem mostrado, olha lá. Logo no primeiro tempo, o Lucas vai entrar em direção ao gol. O Fagner de Olha a novo. perna esquerda dele, atrasado, dá um pontapé. É isso, de novo chegou atrasado, isso sim é para cartão amarelo. E respondendo sua pergunta, Neto, correr atrás do placar e com um jogador a menos é a exceção quando o Corinthians vai buscar um empate, quando o Corinthians pode virar um jogo. É lógico que influenciou no resultado sim, influenciou no jogo. Marília, esse lance pra você do primeiro cartão amarelo? Influencia sim. Eu tava revendo um lance aqui da partida. Influencia sim. Eu acho que o Corinthians entrou em campo com menos fome do que tem entrado nas últimas partidas. Era nesse momento do jogo um Corinthians melhor, é verdade, um pouquinho melhor. Era um jogo competitivo. E esse cartão amarelo, se o Ramon e o Ramonzinho tivessem uma memória corintiana um pouco maior, já era motivo para tirar o Fagner do jogo. Isso já mostrava um Fagner acima do tom. Ele tem sido um jogador, nesse clássico específico, com um histórico de cartões e de expulsões e suspensões e confusões, principalmente entre ele e o Luciano, ele e o Caleri. A escalação dele já é temerária, um ano... tem o fato dele ter chegado atrasado, tem a questão da idade, fazia uma partida ruim, na minha opinião, já que fez tanta mudança. Primeiro, o Corinthians escalou mal, mexeu mal, e quando com pouco tempo de jogo o Fagner mostrou a sua digital nessa jogada, ele precisava ter saído. Agora, o São Paulo sem o Lucas é um time bem comum, viu? Porque o Lucas é muito importante. Vamos lá, tem a Luísa tá lá com a gente lá em Brasília, então posiciona a Luísa lá desde o início do programa. Já deixa ela lá pronta lá, deixa a Luísa pronta. A gente coloca ela lá em Brasília, para isso que a repórter tá lá. Não precisa ser na hora que o Augusto Melo descer. E se o Augusto Melo não descer, a gente conversa com a Luísa, ela fala tudo que ela tá sabendo de lá do jogo lá. Em relação ao lance do André Ramalho, vamos colocar o lance do André Ramalho. Aí o Sálvio, filho da Rita, irmão do pastor, monstro sagrado de Emelino Matarazzo, como que chama? Ritávio. Ritávio, tá junto com nós, tá triste lá.
ó, do lance, se puder voltar, Ricardinho, pra gente ter uma ideia, ó, aí não vai ter. Pode tirar eu agora e bota lá. Já, ó, pum. Gente, é uma cotovelada fortíssima, de uma maneira juvenil do André Ramalho, de uma maneira desnecessária. E aí eu queria que você explicasse, porque o lance já tinha parado, o Luciano tem um cartão amarelo, tinha que dar o segundo pra ele, um monte de gente falando isso. Eu queria que você explicasse tudo pra sua mamãe Rita. Ô, Neto, Se é pra mamãe Rita, você não pode mentir, truta. Nunca, nem pra ela, nem pra ninguém. Ô, Neto... Nunca mentiu? Nunca deu uma mentirinha? Não, ô, Neto, é importante... Tá bom, numa viagem que você foi pra Equador, você nunca mentiu. Não, Neto, lá foi duro. Quando os caras queriam te matar lá. Lá foi duro. Foi lá que os caras queriam te matar? Foi lá foi duro. O presidente do Equador falou o quê? Pena de morte pra esse árbitro Pena de brasileiro. morte, pro Salvio. Ô, Neto, mas muita gente questionando esse lance, porque realmente o árbitro já tinha pitado, já tinha marcado falta para o Corinthians. Então o jogo estava parado. E aí... Então explica, desculpa, deixa eu só, porque o pessoal não sabe de regra. Eu aprendi com o Godoy e com você. Como o lance está parado, pode expulsar e por quê? Só para o pessoal saber, assim, de uma maneira mais tranquila, que está em casa. Questão disciplinar sempre pode mostrar depois que o jogo parado ou mesmo depois que o jogo reiniciar. Só não pode lance técnico. Até quando o jogo termina, né, Salvo? Salvo? Até quando o jogo termina. Então, o árbitro apitou, marcou falta para o Corinthians. Tá. Ou seja, o jogo deveria estar parado. A bola seguiu e foi para o Luciano. E aí, cotovelada, atingindo parte sensível hoje, cabeça, a FIFA orienta os árbitros. Cartão vermelho. Então, para mim, Neto, indiscutível essa expulsão. Você usou o termo de juvenil. Não adianta reclamar que o árbitro tinha pitado. A reclamação é que o árbitro tinha pitado. Mas você não pode dar uma cotovelada em escanteio. Se tem uma garra-garra no escanteio e o jogador agarra, bola parada não marca pênalti. Vou perguntar pro pessoal entender em casa e quando joga na Várzea, joga em tudo. A Copa Piolha, por exemplo, que é maravilhosa. A Copa Band também, que é a molecada. A bola era do Corinthians, a bola estava parada. Não sei o quê. Não interessa isso. Não interessa. Inclusive, o jogo reiniciou com falta para o Corinthians. Isso. Depois disso, cobrou falta para o Corinthians. O árbitro apita e marca falta. A bola foi seguir. Então, deixa eu dar aquela Só uma cotovelada. pergunta, o que isso tem de diferente do lance do Caleri no André? Eu queria ver a imagem do lance do Caleri e do Mandei aí. André. O importante do lance que tem que colocar, até peço para a nossa equipe trazer esse lance. Tem que ter força e tem que atingir o rosto. Se atingir o rosto... Do tapa? Não, no segundo tempo também, um contra-ataque do São Paulo que o Caleri... Não é esse lance. Mas não é jogada normal. Eu achei que achei movimento de mão. Movimento de mão. Se aquele que eu vi, achei movimento de mão. Vamos lá, Salve, explica pra... E fora do jogo ainda, sem jogo, você dá uma cotovelada, sempre Não, vai esse ser é pra lance de cotovelada. expulsão. Salve, Olha aí. Salve, me explica pra todo mundo, pra gente entender que é importante você falar isso. Por isso que você que você é monstro aqui, porque a gente, pra tirar a dúvida de quem tá em casa, até aquelas pessoas que são clubistas, que querem realmente que o Corinthians caia, aqueles que o palmeirense, santista, são, não sei o que, tem que expulsar. Não, a gente tem que explicar pras pessoas. Nesse lance, o VAR pode entrar com a jogada já sendo parada pelo árbitro? As pessoas falam muito sobre isso. Boa, falam bastante. Muita gente me pergunta na rua, Neto, e fala assim, você precisa falar lá no programa do Craque Neto sobre isso ou não. Mas vamos falar aqui sim. O VAR pode chamar, vamos destacar, quando o árbitro erra o cartão amarelo, quem foi o jogador, o árbitro pode chamar para revisar todos os gols, é isso, para pênalti ou não pênalti, e o árbitro pode chamar para expulsão. Se o jogo parou e reiniciou e teve uma agressão, o VAR pode chamar sim para cartão vermelho. Então essa cotovelada é cartão vermelho, atinge com o cotovelo, no rosto, para mim, não tem como discutir. E isso é importante que você está falando, Neto. Porque as pessoas mesmo têm que que o jogador do Corinthians tem que ser expulso, você vai falar que tem que ser expulso. Hoje não tem essa. Então vamos lá, vamos direto para Brasília, do Mané Garrincha. A Luísa Oliveira, uma das maiores repórteres desse país, está com o Augusto Melo. Antes de você fazer a pergunta, o Luiz, eu queria falar para o Augusto o tanto que o Augusto fez e o Fabinho Soldado fizeram nesse momento para o Corinthians. Independentemente do resultado, óbvio que eu quero que o Augusto fale realmente aquilo que a CBF, o Flamengo, né, e a gente vai fazer as perguntas em cima disso. Mas dar os parabéns para o Augusto, da forma como que ele vem fazendo e que pouca gente, e principalmente das pessoas que queriam outro tipo de coisa, esqueceram rapidinho. Luísa, conversa com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, que Nossa Senhora Aparecida abençoe vocês aí. Conversa com ele do jeito que você quiser, filha. Aí depois vem eu, vem Marília, vem Quesada e vem o Sálvio também, porque repórter não é para segurar o microfone, não. Além disso, tem que fazer pergunta e aqui comigo é assim.
Oi, craque, ótima noite para você, para todo mundo que está aí na mesa, todo mundo ligado no apito final. Pois é, estamos aqui com o presidente Augusto Melo, já agradeço gentilmente a presença dele. Depois desse clássico quente contra o São Paulo, uma vitória por 3-1, mas com circunstâncias aí muito diferentes. Corinthians com 2 a menos, ainda assim, teve chances nesta partida. E, presidente, a gente vai falar bastante, né, sobre esta data da Copa do Brasil, que foi um fato aí que acabou mexendo com o clube, com o futebol brasileiro, mas antes queria te perguntar sobre esta partida. Um jogo quente, como eu falei, um clássico. Você estava no vestiário até agora há pouco com os jogadores. Queria te perguntar como que está o clima no vestiário, como vocês receberam essa derrota em um jogo em que o Corinthians esteve bem postado muitas vezes, mas que 2 expulsões, e aí vou citar o Fagner e o André Ramalho, como é que essas expulsões acabaram influenciando na partida de hoje, como vocês viram a arbitragem também. Obrigada, presidente. Nada, é um prazer, Neto, um abraço, que Nossa Senhora sempre nos proteja, e principalmente numa fase como essa, né? E principalmente o que estão tentando fazer com o Corinthians. Mas faz parte, os jogadores, claro, estão todos chateados, mas quero aqui parabenizá-los pela partida, pela vontade que eles estiveram dentro de campo. Infelizmente, às vezes a parte emocional atrapalha um pouco, mas a arbitragem ela já vem prejudicando o Corinthians já 6, 7 jogos e hoje não foi diferente. Tem os vídeos que está todo mundo mandando. Se ele tivesse dado a falta na lateral, acho que se eu não me engano em cima do Yuri, não teria acontecido a jogada para que o André Ramalho pudesse matar a jogada ali. É um absurdo, vem invertendo as coisas e é o que está acontecendo, né? Infelizmente a CBF está aí manchando a Copa do Brasil e manchando agora o Campeonato Brasileiro, né? É um absurdo que estão tentando fazer com o Corinthians e nós vamos estar aí brigando contra tudo e contra todos. Ô, craque, vou continuar falando sobre o jogo, porque eu queria saber a sua opinião sobre as 2 expulsões. Você falou sobre a arbitragem. Para você foi uma arbitragem injusta e de que forma você analisou esses 2 lances, né, em que o Fagner dá uma entrada no Calério, o André Ramalho também pega uma cotovelada ali no rosto do Luciano. De que forma vocês analisaram isso, presidente? A do Fagner foi a primeira falta. Teve várias outras jogadas que eles mataram, a jogada da mesma forma, até pior, e ele não deu o cartão amarelo. Não estou falando do pênalti, o pênalti talvez seja justo, eu não vi o lance, a expulsão pelo segundo cartão amarelo, mas o injusto foi o primeiro cartão amarelo, que foi a primeira falta que o Fagner fez no meio de campo, não tinha nenhum perigo, nada, e ele amarelou o Fagner, sendo que era para amarelar das outras vezes também, não fez. E ele estava fazendo isso o tempo todo, amarelando nossos jogadores, invertendo a falta e não deixando o jogo seguir. Infelizmente é o que está acontecendo. E é o que eu falei, a falta do Yuri, se ele desse a falta do Yuri, não dava sequência para o Ramalho também ter feito a segunda falta. É a parte emocional, mas enfim, eu acho que o que está acontecendo aqui é um absurdo. Da outra vez eu já fui até a CBF pessoalmente, nunca critiquei via imprensa, peguei um avião, fui direto falar com o Edinaldo, fui direto falar com o CNM para questionar as coisas que vem acontecendo. E falaram que iam melhorar e está aí, ó, o Corinthians cada jogo sendo prejudicado, é o 6º, 7º jogo que o Corinthians é prejudicado e não está dando mais para admitir, a coisa está muito vergonhosa. O presidente, surgiu uma notícia aqui em que o Corinthians também se sentiu bastante prejudicado, que foi a troca da data da semifinal da Copa do Brasil na partida entre Corinthians e Flamengo, o segundo jogo, né? O jogo que aconteceria no meio da semana, a CBF colocou para o fim da semana e trouxe a rodada do Campeonato Brasileiro para o meio da semana, só para o torcedor se situar. Presidente, de que forma o Corinthians se sentiu prejudicado? Agora vocês vão ter um jogo do Campeonato Brasileiro pouco depois da data FIFA, então talvez vocês não tenham jogadores que tenham sido convocados, né? E a CBF atende a um pedido do Flamengo sem ouvir o Corinthians e outros envolvidos também, o Vasco também é um time que acabou se posicionando sendo contrário a essa posição. Luísa. Diga, craque. Antes da sua pergunta para o presidente Augusto Melo, é o seguinte, a gente ficou sabendo pela Globo, pela Rede Globo no jogo. O Corinthians ficou sabendo pela Globo, você, Luísa, pela Globo, eu pela Globo, a Marília, todo mundo ficou sabendo pela Rede Globo. Não ficou sabendo pela CBF. Mas pera um pouquinho, quem tinha que avisar é quem faz o campeonato. E no próprio regulamento da CBF não pode mudar isso. E aí eu queria só incluir nisso que você está perguntando para o presidente, que eu fiquei sabendo no jogo da Rede Globo. Claro, craque, extremamente pertinente, né, presidente? Neto, essa é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Existe uma regra, existe um regulamento. E eles estão simplesmente rasgando o regulamento deles. Eu tinha vários compromissos, cancelei meus compromissos, peguei um avião, fui até o sorteio da CBF, no qual foi definido mando de campo e datas. Dali a gente já se programou em todos os sentidos. Porque nós estamos em 3 competições. Existe uma logística em tudo isso. E o Corinthians se programou dentro disso. Quando surgiu alguns comentários na internet,
pessoalmente, nós notificamos a CBF, liguei para o Edinaldo falou que estava numa reunião importante, que assim que acabasse a reunião ele me ligaria. Isso faz 3 dias, até agora não me ligou. Eu tenho aqui prints, tenho tudo. E ontem ficamos sabendo às 19h30 já a nova data, que é um absurdo. Primeiro, o mando de jogo é nosso. Teria que ter alguém que tivesse que comentar alguma coisa, seríamos nós, não eles. E outra, qual era o mínimo que eles tinham que fazer? Chamasse os 4 clubes, pelo menos, desse uma diretriz para nós. E aí ali a gente achar uma solução para todos. E não é o fato dos jogadores ser convocados, porque nós também temos 4 jogadores pré-convocados. Não é questão disso, é questão de uma logística. Eu estou recebendo muitas ligações, enfim, porque muitas pessoas já fizeram uma logística em termos de pacote, em termos de hotel, todas essas coisas, e vai simplesmente jogar na lata do lixo isso. Quer dizer, isso é um prejuízo enorme para o Corinthians, isso é um prejuízo enorme para o meu torcedor, e eu acho que a gente merece respeito. O Corinthians, pelo tamanho da instituição, ele merece o mínimo de respeito dessa direção da CBF. Até hoje eu nunca critiquei, eu sempre peguei um avião e fui lá pessoalmente. Infelizmente, não tiveram esse respeito conosco. Então eu acho que agora eles têm que começar a melhorar em todo sentido, porque eles estão manchando a Copa do Brasil e agora manchando o Campeonato Brasileiro também com essas arbitragens que estão péssimas, todo mundo já sabe disso, que eu fui lá no dia reclamar também, fui conversar com o CNM, a gente não sabe o que está acontecendo. O Corinthians já vem tendo problema com a arbitragem já há 6, 7 jogos e o que está acontecendo aqui é um absurdo, Neto, não pode acontecer isso. Vamos lá, eu quero Presidente, colocar... você já falou publicamente sobre essa alteração da data? Posso só Pode, concluir lógico. essa pergunta aqui? Já toco Lógico, para você, lógico. craque? Lógico. Só ia perguntar o que o Corinthians vai fazer a partir de agora, porque o Corinthians já se posicionou publicamente, tanto nas redes sociais, agora aqui ao vivo para a gente, para o Brasil todo. Qual que é o próximo passo do Corinthians nesse sentido, para tentar reverter essa situação? O Corinthians vai tentar? O presidente disse que o diretor de competições está em Recife, se eu não me engano, em Pernambuco, e que amanhã ele vai nos ligar, sendo que na sexta-feira nós ligamos para ele o dia inteiro, ele não nos atendeu, e até um certo horário ele simplesmente desligou o telefone. Olha só a falta de respeito conosco. Então agora diz o presidente da CBF, hoje troquei 2 mensagens com ele, diz que amanhã ele vai nos ligar. E nós queremos entender essa situação, e não é só nós que estamos sendo prejudicados, o Vasco da Gama também. Então nós queremos entender. Eles deveriam ter feito isso conosco bem antes deles soltarem a tabela, bem antes. Eles já tinham uma data FIFA, eles já sabiam desses jogos, eles saberiam já que quais jogadores podem ser convocados, tanto Flamengo quanto Corinthians. Nós também temos 4 jogadores pré-convocados e não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com o andamento do campeonato, nós estamos preocupados com a nossa logística, nós estamos em 3 competições. E agora, como é que fica? Quem vai se responsabilizar por isso? E outra, eles estão prejudicando nós mais de 3 vezes nisso. Eu queria que eles explicassem para nós por quê transferir de quarta para domingo e o jogo de domingo para quinta-feira. Qual a diferença nisso tudo? Ele está nos prejudicando 2, 3 vezes nesse sentido. Então é isso que a gente não aceita. Eu acho que eles têm que rever isso, não vai parar por aqui. Eu espero que ele entenda o que está acontecendo. A gente já está vendo a parte jurídica também em todo sentido. O Corinthians não vai aceitar isso. O Corinthians é o time do povo. O Corinthians é o Augusto... time da alegria. E nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. O Augusto, Luísa, só uma Diga, coisa. Neto. A gente tem o Pedrinho falando 58 segundos. Coloca o Pedrinho para a Luísa escutar, para o Augusto, o presidente do Corinthians, escutar, para a Marília Ruiz, que vai fazer pergunta, o Quesada, também o Sálvio. Vê o tempo aí do Augusto Melo em relação a isso, eles vão voltar já para São Paulo, para não atrapalhar também. E obrigado de dar entrevista para o Grupo Bandeirantes. Coloca o Pedrinho aí, Ricardinho e Hernani. Olha o que o Pedrinho fala. Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. Vamos lá, então. Essa foi a fala a mesma fala do Augusto. Perfeito os 2 presidentes. A Luísa está aí com a gente. Pode deixar a Luísa junto, os 2 aí. Quem que está de câmera aí, deixa a Luísa junto aí.
Pode abrir aí. Bom, abre a Luísa e abre a Augusto. Marília, sua primeira pergunta, depois o Quesada, depois o Sálvio, depois a Luísa. Enquanto o presidente... Isso, deixa a Luísa junto aí. Enquanto o presidente puder ficar com a gente vai conversando. A primeira pergunta para o presidente Augusto Melo, Marília Ruiz. Boa noite, presidente. O bastidor... Neto, só uma dúvida, Neto. Por favor. Neto, pode Neto, falar. E o Pedrinho ainda disse que eles foram avisados. Nós não. Nós notificamos eles antes da gente ser avisado. E até hoje eles não deram satisfação para a gente e simplesmente, em pleno sábado, às 21h30, eles soltam uma notícia dessa que o jogo já estava marcado. Então, você vê os absurdos. Falta de profissionalismo. Parabéns, Augusto. E aí, Marília Ruiz? Boa noite, presidente. Você está falando dos bastidores, né? E essa notícia apareceu pela primeira vez na quinta-feira, em relação ao Flamengo pedir a mudança da data, mas desde o sorteio isso está se desenhando porque os jogos não são marcados, Eu gostaria de saber, já que o pedido do Corinthians, que é sobre não ser desfalcado no Campeonato Brasileiro, cujo objetivo principal é esse, ficar na primeira divisão, existe agora a possibilidade de o Corinthians pedir o adiamento do jogo do Atlético Paranaense? Porque se o Flamengo tem o jogo da Copa do Brasil adiado porque tem jogadores convocados e a prioridade do Flamengo é a Copa do Brasil, e se a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, não seria o caso dessa rodada do meio de semana em relação aos semifinalistas da Copa do Brasil ser adiada? Muito obrigada. Boa noite, Marília. Tudo bem? Exatamente. Se eles têm problema com jogadores para jogar conosco na quarta-feira, por que eles querem jogar contra o Fluminense na quarta-feira? Por que então antecipou também o jogo do Brasileiro? É um absurdo, né? Se eles não podem jogar a Copa do Brasil na quarta, por que eles podem jogar o Campeonato Brasileiro na quarta? Então, tá uma inversão de valores aí tremenda, é um absurdo o que estão fazendo. A gente está estudando a melhor forma entre a diretoria. O que a gente deixa claro é o seguinte, não vai ficar assim, pode ter certeza disso, e não para por aí. Pergunta para Augusto Melo, presidente do Corinthians, que, por sinal, foi o presidente que melhor contratou na janela, né? E aqueles que não queriam isso, que torciam contra, tem que morder o cotovelo. Quesada, a pergunta para Augusto Melo, depois o Salve e aí a Luísa também. Boa noite ao presidente Augusto. E vamos lembrar da Sul-Americana, né? Porque o jogo de terça da Sul-Americana também foi para quinta-feira. Existem muitos interesses televisivos. Quem se deu a mal foi quem está transmitindo a Sul-Americana. Que é o SBT. Comigo pode falar tudo. Então, tem apresentador que não gosta, tem... Não, aqui pode falar tudo. O SBT, os caras eram terça, passaram para quinta para os caras. Olha a sacanagem com os caras também. Porque se o Corinthians joga na terça, ele não pode jogar no domingo, entendeu? Isso. Então tá tudo bem montado. Augusto, na lata, tá? O Corinthians pode se negar a entrar em campo domingo no jogo da volta contra o Flamengo? Essa possibilidade é real, existe ou não? Depende do que a CBF vai nos falar amanhã, a gente está esperando uma ligação deles. Diz o presidente hoje para mim que amanhã o diretor de competições vai nos ligar e a gente vai ter uma conversa. Então vamos aguardar isso. A gente depende deles agora. O que é o que eu sempre disse, o Corinthians não vai ficar quieto, o Corinthians não vai admitir isso que estão fazendo. Então vai ter atitudes aí que eu acho que pode complicar algumas situações também. Vamos lá, pelaquilo que a pergunta do Quesada e a resposta também há uma possibilidade do Corinthians não entrar. O Pantaleão, o advogado jurídico, deu uma entrevista muito legal na Rádio Craque Neto, dizendo que vai ver tudo isso aí e vai partir para cima. Isso procede também em relação a você como presidente e ao Pantaleão, diretor jurídico teu? Toda a minha diretoria tem autonomia, Neto. Se está dentro da legalidade, que é o que a CBF está fazendo, rasgando o próprio regimento dela, não está cumprindo o estatuto, nem o da FIFA e nem o dela, e é isso que nós queremos entender, Neto. Salve a pergunta. Então, pode ser que o Corinthians não entre em campo. Vocês cogitam com essa possibilidade? Não, o que nós dependemos agora é segunda-feira da conversa com o diretor de competições, que ficou nos ligar, diz o presidente que dessa vez ele vai nos ligar, porque nós ligamos sexta-feira o dia inteiro para ele, chegou até a desligar o telefone. Eu acho que teve uma falta de respeito tremendo com a instituição Corinthians e nós não vamos admitir isso. Vamos esperá-lo segunda-feira nos ligar para a gente ver o que vai acontecer. Salve.
Presidente Augusto Melo, salve falando aqui. Acho até importante, a gente sempre nós trouxemos várias vezes aqui no apito final alguns lances de arbitragem. O senhor relatou aí aquele lance contra o Juventude, nós trouxemos. Mas eu acho que esse é o ponto forte. Eu não tenho dúvidas que o Corinthians está certo no seu pleito, que deveria ter sido uma decisão colegiada, né, envolvendo os 4, todos os interessados, e a CBF não procurou... Desculpa, Salve, perdão. Mas você viu que o presidente até percebeu e eu não. Na hora que o Pedrinho... Nós fomos avisados. O Vasco foi. O Corinthians nem avisado foi. Não, o Corinthians não foi avisado, também. como hoje, o presidente pode confirmar, o Corinthians tentou falar com o presidente Edinaldo, o presidente Edinaldo não respondeu a ligação. E o Júlio Avelar nem atendeu, o Fabinho Soldado está atendendo. Tudo bem, mas olha só, quando o Pedrinho deu entrevista, olha, nós fomos avisados, a gente não concordou, mas pro Corinthians eles nem ligaram, Salve. Então, mas, presidente, é importante para o torcedor corintiano que está assistindo agora, né? O Corinthians vai aguardar uma ligação amanhã ou o Corinthians vai querer seguir o regulamento? Porque toda a fundamentação jurídica é favorável ao Corinthians. A CBF tomou uma decisão arbitrária, isso está muito claro e não foi colegiada. Se o Corinthians entrar no campo e se o Corinthians com a razão que tá, meu irmão, mela o campeonato e o Corinthians tá certo, irmão. Alguma medida mais dura do Corinthians? O Corinthians está preparado para alguma coisa? Ir à CBF amanhã ou só aguardar passivamente essa ligação do secretário-geral, do diretor de competições? Para você ter uma ideia, a conversa começou, porque nós ficamos ligando para eles para a liberação dos ingressos. Até a liberação dos ingressos, eles seguraram. Eu tive que ligar para o Edinaldo também para entender o que estava acontecendo, se realmente a data do dia 2 estava confirmada, porque até isso a gente ficou em dúvida e a gente precisava de um planejamento no qual a gente não estava conseguindo fazer. E aí que desencadeou tudo isso aí para a gente poder entender o porquê que eles não queriam nos atender, e aí logo em seguida, ontem à noite, sai a tabela nova. Então você vê os absurdos. É o que eu falei, o Corinthians vai cumprir o regulamento. Isso não tenha dúvida. O que nós queremos, simples assim, cumpra o regulamento. Senão não adiantava nada ter ido lá naquele sorteio, ter entendido o mando de jogo, todas essas coisas. Então eu acho que tem que se cumprir o regimento. Se eles fizeram o regimento, eles mesmos estão sentando em cima, estão rasgando o regimento deles, então é um absurdo. Nós não vamos aceitar isso. Presidente, para mudar um pouquinho o rumo da nossa... Diga, Não, é porque como a gente tem que liberar o presidente, eu só vou fazer uma colocação, não é nem pergunta. A Luísa termina com a entrevista maravilhosa e obrigado ao presidente do Corinthians, obrigado a todo mundo da assessoria do Corinthians. O presidente, não joga. Eu sei que é duro falar isso, não joga. O Corinthians é o Corinthians, meu irmão. Não joga. Vai até onde der, até o último sangue. Não joga. Não joga, conversa com o Pedrinho, não joga, porque alguma coisa tem que se fazer. Luísa? Craque, você estava falando sobre os reforços, né, que o Corinthians contratou, o time se reforçou muito bem. E dentre esses jogadores que chegaram, o Hugo Souza, o goleiro, vem se destacando bastante, né, presidente? Vocês já enfrentaram o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, tiveram que pagar uma multa para que ele pudesse atuar contra o ex-time. E a partir agora de outubro, vocês já podem exercer o direito de compra. Eu queria confirmar com você os valores, se gira em torno mesmo de 800 mil euros, para que vocês possam comprar o jogador de forma definitiva. E como que está essa negociação para que o Hugo fique de vez no Corinthians, esse atleta que tem sido tão importante à frente da meta? O Hugo é nosso, já tem contrato, exatamente isso, os valores são esses, né? E a data é a partir do dia 1º e isso já está com o nosso financeiro e o jurídico acertando tudo, está tudo sob controle. Craque? Só para terminar, mas aí no próximos 2 jogos tem que pagar os 500 mil ou não? Ou só pagar o que dia 1º de outubro pagou os 200 mil de empréstimo, mais os 800 mil, ou tem que pagar mais 500 mil para ele jogar, Augusto? Não, se nós pagarmos a partir do dia 1º, não precisa mais pagar nenhuma multa, Neto. É só os 800 mil euros. Tá certo. Augusto, obrigado de você estar junto com a gente. Obrigado a Luísa, obrigado a todo mundo. Que vocês tenham uma boa volta para casa. Nossa Senhora Aparecida abençoe. E não joga, presidente. Não joga. Não joga. Pensa no brasileiro. Abraço pro Augusto. Dá para escrever o Depay? Dá para escrever o Depay? A gente sabe, né? Dá para escrever o Depay ou não? Teve isso também, né? Não, então, é isso que nós tentamos também, né? Para você ver, a gente está cumprindo o regimento deles, né? Por questões de minutos, Neto, eles não escreveram o Depay. Agora, quer dizer, a gente cumpriu, eles não cumprem o regimento deles. Então é um absurdo, né? A gente sabe o que vem acontecendo. O Corinthians está aí contra tudo e contra todos, nós vamos sair disso. E, se Deus quiser,
o Corinthians é mais forte que nunca, pode ter certeza disso. Tá bom. Obrigado a Luísa, obrigado também ao Augusto Melo. É verdade, faltou por minutos, não foi, Marília? Que não escreveu o Depay. O Corinthians disse que passou a documentação ainda na terça-feira, que era a data limite para a CBF, mas por conta do fuso horário, né, a Federação Espanhola não estava aberta e a CBF só recebeu os documentos no dia seguinte. O Corinthians sabia que tinha fuso horário, então concordo. Se a CBF marcou a data, marcar. Agora, se estava marcada a data lá, estava marcada a data Não, aqui. por que do minutos lá e aí o regulamento? Regra Então, tem que ser cumprida. Regra tem que ser cumprida. Só que você perde um grande jogador numa grande competição. Mas eu Flamengo, acho- pode escrever Eu também. tenho que ir pro break, eu tenho que ir pro break. vai. Na volta, a Marília termina, o Salvio termina, o Queçado termina. Obrigado, Luísa. A Luísa gostaria que a Luísa voltasse com a gente de lá também, pra gente continuar no jogo do São Paulo e Corinthians. Vamos pro break, vai ter Ramon Dias, vai ter muita coisa importante pra você que tá ligado aqui. Muito obrigado a Bet7K, junto com a gente, patrocinadoras desde o início. Eu sou embaixador, vai